Bom dia, irmãos. Esse ano eu vou completar 31 anos que eu estou nessa igreja. E é a primeira vez que eu falo aqui, então, no templo, então eu espero que seja uma bênção para todos, né? Para mim tem sido um desafio, né? Falar assim. Mas Deus colocou no meu coração uma coisa que é muito pertinente, que é uma coisa que está acontecendo aqui na igreja, né? Romper limites. Eu creio que cada um de nós temos limites a superar, e nós vamos, então, trabalhar nesse sentido. Agora, o que nós queremos também trazer para os irmãos é romper limites, não é só para agora. Por isso que eu coloquei ali, 2014, 2015, 2016, até o dia que Deus nos chamar. Nós, no Brasil, pensamos muito no imediatismo. Nós pensamos assim, até o final do ano eu vou fazer isso. Aí, depois, o final de ano acontece, não fiz. Então, nós precisamos estabelecer planos e visões para o longo prazo. E nós temos um longo prazo muito interessante a cumprir aqui, que foi o estudo que o pastor Honório deu para nós aqui nas quartas-feiras, né? Nós precisamos nos preparar para o momento maravilhoso que vai concretizar todo o plano de Deus, que é a volta de Cristo. E lá na última oração, lá na quarta-feira, foi feito isso: vem, Senhor Jesus. E como nós vamos falar para vem, Senhor Jesus? Quando nós concretizarmos a obra que Jesus nos deu. Aqui nesse banco aqui tem várias pessoas que podem fazer muito mais. Então nós queremos colocar isso. Hoje eu queria despertar os irmãos nesse sentido. Vamos abrir em Mateus 4, 18 a 22. A vocação dos discípulos, que somos nós, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Porque eram pescadores. E disseram-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Eram pescadores, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Os que eram pescadores deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai. Estavam no barco, em companhia de seu pai, fazendo o quê? Consertando as redes. E os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por a tua palavra que nos fala ao coração. Nós queremos agora que teu Espírito Santo esteja completando a obra que o Senhor tem para nós e que desperte cada um de nós para rompermos os limites que às vezes nós temos, que não estão colaborando para a expansão do reino do Senhor e também para nossas vidas serem mais produtivas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Para melhorar a dinâmica aqui, eu vou fazer algumas pausas, né, durante a minha fala, para que os irmãos possam colaborar. Se não conseguir, no final, eu abro para a colaboração dos irmãos. Aqui nós vimos bem que cada um de nós também éramos alguma coisa. Eu era uma pessoa lá atrás. Era uma pessoa que, eu gosto sempre de falar isso para o reverendo João, né? Em 1977, foi a primeira vez que eu fui na minha casa, né? E a minha mãe estava vindo aqui, triste, desiludida. Nós temos uma tia aqui perto. A minha tia estava com minhas irmãs andando a pé, né? Que nós morávamos lá no final de Uberlândia. E a minha mãe ouviu o coral. E Deus tocou no coração dela para entrar aqui. Aí o reverendo João, como sempre, visita as pessoas que... Naquela época nós tínhamos, acho que 200 pessoas aqui na igreja. Ele ia lá, a hora que eu fiquei sabendo que era pastor, eu era um crítico de pastor e de crentes, eu escondia. E o pastor ia lá de novo. Eu falei, não é possível que esse pastor está vindo aqui de novo. Eu escondia. E naquela época eu já morava numa casa que não tinha forro, né? Então eu ouvia tudo que era falado lá na sala, né? E o pastor pregava e eu ficava lá no quarto. Até eu falo para ele, pastor, continua pregando porque parei de ter ouvido. E nós também, viu? Às vezes nós falamos para um amigo aqui, o outro do lado que está ouvindo.
E eu demorei 5 anos, na verdade 4 anos para vir aqui. Alguém lembra do Roosevelt Smith? Hoje é pastor, né? Eu trabalhava com ele no Banco do Brasil, junto com o Paulo Alves. Eu era menor aprendiz e eles me chamaram para fazer um futebol. Pastor Honório, Ricardo Mota, estava lá jogando bola. E foi através da amizade deles que eu vim para a igreja. Foi num acampamento. Lembra disso? E naquele acampamento eu achei uma coisa estranha, coisa que às vezes a gente não faz aqui. Eu estava lá no segundo dia, o João Tavares, era um jovem, vocês sabem como que ele é, ele pediu para eu orar, na frente de todo mundo. Eu falei assim, esse cara é louco. Eu estou aqui, ele me pede para orar, nem sei orar. E foi ali que começou, então, a minha vinda aqui para a igreja. Então, eu sou muito grato a Deus, porque eu era assim, eu era um cara tímido, gente. Para falar do jeito que eu estou falando aqui, o que é isso? Eu era um cara, eu estou dando testemunho pessoal para mostrar para você, para romper o limite. Eu estou falando isso aqui para que os irmãos também possam romper, né? Se eu visse um grupo de pessoas num quarteirão, eu mudava de quarteirão para não passar na frente deles. Eu era um cara assim, simpático, né? Eu era um cara simpático. E eu ficava ali, naquela timidez. Quando eu vim aqui na escola dominical, era aqui no fundo, a hora que pediu para eu levantar, e minhas irmãs ainda me deu uma blusa nova, cacharel, vocês lembram desse negócio? Uma de pescocinho aqui, verde. E eu falei assim, eu vou levantar aqui na frente de todo mundo, né? E aí eu fiquei mais uns 3 anos sem vir na igreja. Essa foi a primeira vez, em 78. Aí, num dia, o pastor foi para Brasília, né? E eu não aceitei a Cristo. O pastor todo domingo, eu ficava pregado nessa cadeira aqui. Eu fui sentar mais ou menos naquele lado ali, onde o Daniel está. É só no final de ano. Eu estou falando isso, irmãos, porque talvez a gente é muito... Por isso que eu estou falando. A gente é muito imediatista. Mas eu quero falar para vocês que a nossa palavra, quando é dada por Deus, ela volta. E ela faz o que a gente, às vezes, nem espera. Talvez na nossa geração nós não veremos os frutos do que nós iremos plantar. Esse é um exemplo. E o reverendo João foi para Brasília e veio o outro pastor, né, reverendo Hildo. E aí ele ia embora também. Eu falei assim, não é possível. 2 pastores já vieram aqui para a igreja e não aceitar a Cristo. Aí eu vim aqui para a frente da igreja. Uma timidez, você precisa ver. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. Na verdade, foi um acampamento de 82. Bênção. A gente não é acampamento de casa e piscina igual nós temos aqui, não. Era lá no Rio Claro. Beleza. 2 por ano. Fevereiro e novembro. A pessoa fazer um já é difícil hoje, né? Nós fazemos 2. Então, eu estou falando isso de história, porque o passado, ele só é a experiência para que nós temos para o futuro. E nós temos a Bíblia aqui, nós vamos ver hoje, nós temos vários exemplos do que Deus faz e pode fazer. Então, rompendo o limite, foram esses pescadores que se tornaram o quê? Grandes líderes na igreja. Pescadores. Ninguém dava nada. A Bíblia falou, pescador naquela época, todo mundo era pescador. Era comum. Mas Deus selecionou, Jesus fez uma equipe. Então, primeiramente, eu queria passar o segundo slide aqui, a diferença entre o que eu quero falar, superar limites ou passar dos limites. Limites nós temos, precisamos de expor limites. Psicólogos sempre falam isso, né? Tem alguns limites da lei, então nós queremos falar disso. Pode passar, por favor, mais outro toquinho? Não, tem uma... Volta. Será que não foi? Não, não foi. Tinha ali um carro batido, porque o que eu quero falar é superar limites, é aquilo que a gente é permitido pela lei, é permitido para discussão, uma coisa organizada. Passar dos limites é quando você, por exemplo, rompe alguma coisa, falta de educação no trânsito, falta de educação na igreja, falta de postura. Então, nós vamos falar do passar dos limites. Agora, o outro slide mostra aqui. Por que... O outro slide? Naísa, outro slide. É isso. Por que é difícil romper limites? Eu até pedi ao Belozinho para falar ali, né? Da sala. Até nós pegamos aquela sala ali, gente, é para começar. Depois vai ser no salão social. Amém? Né? É pequenininho, para começo. Mas é difícil mudar, não é? Nós ficamos aqui, o reverendo Honório, a comissão, e falava daqui, pensava numa alternativa, porque o outro grupo quer uma sala aqui para colocar a parte de ornamentação, e o Almir correndo para lá, para cá, negociando, e foi aquela coisa, né?
Então é difícil mudar. Aqui tem um peixe, aqui todo mundo aqui no comum e um sai, né? Esse aqui é muito difícil sair para um novo local. Pode ser a gente mesmo. Às vezes nós sentamos no mesmo lugar na igreja, já viu? Lá na mesa da nossa casa, a gente quer sentar na mesma cadeira para almoçar ou lanchar. Do sofá, se mexeu lá do sofá, se bagunçou minha casa. Então, mudança é muito difícil. Eu vou falar aqui. É difícil. A pessoa fala assim, não, isso aqui é meu, eu consegui. Não é, a gente pode ter essa parte de tentar não ficar estressado também, mas é difícil, mudança é difícil. Tem um livro que chama-se Mexeram no Meu Queijo. É muito interessante. Quer dizer, se eu não faço, alguém vai fazer. Aí que piora, que eu não planejei para isso. Então, outra coisa aqui que eu quero que os irmãos leiam. Não passou? Cortou aqui. Eu queria que os irmãos lessem aqui. Alguém lesse Neemias 7, capítulo 7, versículo 1 e 2. Reverendo João, lê para nós aqui, senhor. Neemias 3 livros antes de Salmos, tá? Tá. Esdras, Neemias. Neemias 7, 1 e 2. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Isso. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os portais, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Obrigado, pastor. Aqui nós vimos um exemplo de mudança, né? Neemias saiu de uma zona de conforto, que o irmão já adiantou, iremos falar, e foi reconstruir muros. Aí ele estabeleceu toda uma mudança. Escolheu nova liderança, identificou novas pessoas, né? E Deus usa aí esses momentos para nós também estarmos revendo o que nós estamos fazendo atualmente, né? Então, Neemias, Deus nos chama para fazer uma obra, e quando nós fazemos uma obra, quando Deus faz uma obra, nunca mais será a mesma coisa. Não será. Quando nós mudamos aqui para a igreja, saímos do nosso convívio até nossa amizade, né? Mas aqui, o que acontece? A gente costuma, o próximo slide aqui, está tendo problema lá ou não? O próximo slide, esse aqui, o que acontece? Veja aqui, esse slide eu escolhi propositalmente. Veja aqui uma pessoa aqui no cume. Imagina o que ela fez para chegar lá até lá. Zona de conforto também não quer dizer que nós iremos fazer as coisas de uma forma irresponsável, né? Eu estudei um pouco sobre como que eles sobem aqui. Eles ficam no acampamento alguns dias, analisando condições climáticas, vendo necessidade de suprimento. Às vezes, eles andam 100 metros para ver como que é o solo, como que é a neve. Aí eles vão mais 200 metros para acostumar o pulmão. Aí eles voltam para o acampamento. Aí vai mais 300 metros e vão avançando. Às vezes, nós precisamos também fazer isso na nossa vida. Tem projetos muito grandes que a gente tem que começar no início. É uma oração aqui no templo, uma sala, depois vai para o fundo, depois aqui no templo. Nós precisamos ter continuidade. Aqui também é assim. Imagina, por exemplo, eu mudar de minha função numa empresa. Eu preciso me preparar para ela. Imagina na igreja também. Deus te chama para fazer um seminário. Aí você já chega para o conselho e fala, conselho, eu quero ir para o seminário. Não é assim. Eu preciso ser experimentado. Utilizar os meios que eu posso para ir avançando até chegar aqui no cume. E aqui eu gostei muito, porque o que? A vida começa no fim da zona de conforto. O que ele quis dizer com essa frase? Porque quando você está na zona de conforto, sentando no mesmo lugar, por exemplo, aqui na igreja, você não conhece novos visitantes, novos irmãos. Quando você visita as mesmas pessoas, o seu ciclo de amizade fica restrito.
Na sua empresa, quando você senta no mesmo lugar, não muda de área, não vai conversar com outro, não vai conversar com o cliente, também você fica restrito. Hoje o maior desafio é do Brasil sair para o exterior. Estão mandando aí 100 mil estudantes para fora, para ver o que tem lá para trazer aqui. Quer dizer, imagina uma criança, né, um jovem, indo ficar 6 meses a 2 anos fora. Exige muito, exige dos pais, exige dele mesmo. Ficar longe, se acontecer que você não volte mais. Pode acontecer. Né? Então, isso exige sair da zona de conforto. Agora, quem não quiser sair da zona de conforto, vai ficar na zona de conforto. Né? E o crescimento, às vezes, faz isso. Quando você está numa igreja igual a nossa aqui, nós tivemos outras aqui em Uberlândia, alguns irmãos já não estão aqui mais, estão lá. Nós não convivemos mais com eles. Então, o crescimento tem as suas consequências. Por isso que precisa de preparo. Não é sair fazendo a qualquer custo. O outro slide aqui, que eu queria pedir ao irmão, olha quanto que ele é parecido com essa estátua, né? O pastor tem falado sobre isso. Monumento ao movimento. Né? Monumento aqui. E esse aqui está movimentando ainda. Né? Esse aqui é movimento. Agora, quem que é monumento e quem é movimento? A gente fala assim, a igreja é movimento ou a igreja é monumento? Somos nós, membros da igreja. Se nós somos monumentos, ficamos aqui, tranquilos, não, está tudo bem, não vamos fazer. Está bom do jeito que está. Para que a gente vai abrir trabalho? Para que o Jairo vai propor aumentar o valor do orçamento para missionários? Nós tivemos um ato de fé no conselho esse ano. Você pode olhar lá no fundo, lá que nós quase que duplicamos. Né? Pegamos um sonho que nós tínhamos há muito tempo, de apoiar um missionário quase que integral, nós conseguimos fazer esse ano, com o João e a Thaís. É um ato de fé. Aí eu estava falando para o pastor que agora nós criamos uma comissão também, uma mudança, né? Que está cuidando disso. O Sinomar é o tesoureiro, o Almir lá cuidando da parte de estrutura, e o Luiz Gustavo da área de sistema. E a gente fazendo um trabalho conjunto aí, olha, esses meses aí, nós estamos lutando. Nós temos 83 ações a ser desenvolvidas, aprovadas pelo Conselho. 29 nós já concluímos. Mas falta mais. Aí nós temos lá um modelo diferente lá de prestar relatório, os irmãos viram, né? Para a igreja ficar consciente. Esse mês, até agora, depois nós vamos colocar no boletim, nós fizemos uma meta de dízimo, né? Nós alcançamos 70% até agora. Quer dizer, hoje até quarta, nós precisamos colocar mais 30% de dízimo. Agora, se a igreja não participar disso, aquelas atividades nós vamos protelar. Por exemplo, essa parte de missões, de trabalho da igreja, nós iremos priorizar. Acampamentos, né? O trabalho do Alisson aqui, o projeto que vai fazer uma revolução aqui em Uberlândia, né? Nós temos procurado fazer isso. Mas a igreja tem que ser movimento. A igreja tem que desejar participar mais. E eu falei com o pastor, tem 3 formas de aumentar o dízimo da igreja. Primeiro, aumentando a fidelidade. Cada um de nós fala assim, não, eu vou ser mais fiel, eu vou dar oferta, né? Igual o pastor Jonathan falou não sei quem lembra do pastor Jonathan, alguém lembra? Ele esteve aqui na igreja uns anos. Ele ficou aqui no canto e vendo as pessoas dando oferta, né? E muita gente sentada. Eu falei assim, pois é, irmãos. Aqui, o pessoal está semeando pouco. E quem semeia pouco, vai colher pouco. Então, aí, depois disso, eu faço questão, todo domingo, ou estando aqui, ou estando lá na igreja de Uberaba, eu e meus meninos damos oferta. Todos os domingos, depois que ele falou isso. Quem sabe os irmãos fazem isso também, né? Eu estava falando com meu sobrinho lá de Uberaba, falei assim, imagina se eu faço um compromisso, assim, cada membro fala assim, eu compro uma Coca-Cola de R$5. Coisa simples, é exemplo. E eu vou deixar de tomar uma Coca-Cola e vou dar como oferta. Se cada um de nós dermos R$5, nós temos 2.000 de oferta aqui na igreja. Está vendo? Então, isso aqui é movimento. É ter ideias, termos ideias criativas e também de aumentar a fidelidade. Qual que é a promessa de Deus? Isso vai retornar para nós. Isso vai redundar em conforto. O desafio grande nosso aqui da comissão é ar-condicionado, né? Uns falam de ar-condicionado, nós colocamos aquele... Mas ar-condicionado, sabe quando fica um ar-condicionado aqui na igreja?
Chuta aí. Pastor João, o senhor que constrói. 50 mil? Era 50. Só que aí a rede elétrica nossa não suporta, tem que aumentar mais 10. Agora, como nós iremos fazer isso? Tem que ter movimento na igreja. Então, a primeira forma é fidelidade. A segunda, aumentando o número de membros da igreja. Aí requer de nós evangelismo. E a terceira, que muitas pessoas não, às vezes nem ora, né? E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala assim, orai pelas autoridades e também sirva o seu patrão como se fosse para o Senhor. Quando você serve bem o patrão, o que vem, hein? O próximo ano? Chega no final do orçamento lá, ô, meu patrão, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz agora aqui, ó. Será que eu não mereço aí uns 10%, não? Aí a pessoa talvez fale, não, você merece até mais, 50%, você foi um bom funcionário. Ou se não, tem uma área nova lá na empresa, lá, você está vendo que a área de turismo é legal, uma área de atendimento a cliente é legal, aí você fala assim, eu vou me preparar para isso. Aí você faz aquilo lá, você vai ter uma nova oportunidade. Então, estimulando os membros da igreja a quererem evoluir na carreira profissional. É outra forma de aumentar o dízimo. Nós vamos tentar trabalhar esse ano nesse sentido. Então, irmãos, tem deixa eu ver se sai a observação aqui, Anaísa. Vê se não está saindo. Mas eu coloquei uma observação aqui. As mudanças são constantes e acontecem para todos o tempo todo. Hoje nós já não somos iguais ontem. Não somos. Não somos mesmo. Hoje, eu acho que eu tenho menos cabelo do que ontem. Né? Uns têm menos saúde do que ontem. Acontece. Agora, como nós podemos avançar nisso? É romper limites. Eu posso fazer um tratamento de cabelo, não posso? Ainda, pelo menos eu fiquei assim, para quem não tem também, os japoneses descobriram lá, colocar cabelo no ratinho, né? Quem sabe vai chegar aqui. Saúde, a gente pode também fazer exercício, cuidar mais da saúde, fazer prevenção. Então, se nós vamos mudar, nós precisamos nos preparar para a mudança. Mas aí o que é que vem? Vem os limites. De onde que surgem? Surgem de nós mesmos. Nós chegamos num ponto, assim, daqui eu não dou conta de passar. Essa parte que é boa. Porque aí você vai orar mais. Fala, Senhor, tem um mar vermelho aqui na minha frente, o que eu vou fazer? Atrás tem soldados, aqui na frente tem mar, o que eu vou fazer, né? Aí Deus fala assim, ouve a minha voz, aí que você vai. Então, às vezes nós temos limites aqui, ó, e principalmente brasileiro é cheio de limites. Nós somos brasileiros cheios de limites, porque nós temos uma autoestima baixa. Nós fomos colonizados, não colonizadores. Já viu o americano falar do jeito que eles falam? Do jeito que eles pegam a bandeira lá e falam assim, eu sou. Né? Lá eles falam assim, eu posso, eu quero e eu vou. São 3 palavras que eles falam direto. Aqui é assim, vamos ver se dá. Vamos esperar um tempinho, vamos analisar direito. Não dou conta. Por quê? É a nossa forma que fomos tratados. Colonizados. E até hoje, irmãos, o que sai do Brasil, só com produto, antigamente era o quê? É minério, né? Hoje sai a soja aqui, ó, a preço de banana. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa indústria, ele manda um tonel assim, ó, de substrato da soja para o Japão, $1.500. Aí lá no Japão eles fazem não sei o que lá que eles não revelam, uma pílula custa $1.500. Vende por $1.500. Então, às vezes nós somos assim. Por quê? Falta o quê? Tecnologia e tal. Essa semana eu tive o privilégio de ver um projeto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles estão querendo avançar, mas precisa de quê? Precisa de gente que acredita. O cara que fala assim, vamos fazer uma turbina, uma fábrica de avião aqui, aí o pessoal, não, mas o que é isso, tal. Aí eles estão fazendo um protótipo aqui em Tupã-Siguara, o avião Tupã, né, para substituir um avião americano. E essa semana lançaram lá em Uberaba um centro de pesquisa para fazer turbina. O Erzer vai lá, né, para ver, né? E tem aqui, irmãos, um menino aqui na Araguari, que ele montou uma turbina, ele é autodidata em engenharia. Ele montou uma turbina. Então, tem talentos aqui no Brasil, só que nós precisamos confiar.
Então, às vezes, esses limites são impostos por nós mesmos. Vamos para o outro tipo de limite? Anaísa? Isso aqui eu não achei não em português, mas está stop, né? Vamos fazer o projeto para pegar Uberlândia? Não, vamos esperar um pouquinho. Vamos fazer uma sala de oração? Não, espera mais um pouquinho. Ô pai, vamos comprar aquele negócio? Não dou conta. Não pode, não pede, menino. Aí é não. Eu não sei, um psicólogo fez um levantamento aí, não sei quantos % de não que a gente ouve por dia. É muito difícil falar diferente. Ali, ó, bullying, né? Chega na escola, o nariz grande, o pé grande, e começa, aí a pessoa fica acuada, fica pressionada, aí ela fica limitada. Outra forma aí, o outro slide, mostra a criação dos filhos que nós recebemos ou que estamos ensinando criança. Menino, não coloca o dedo na tomada. Mas por que eu não explico como que a tomada é, para que ele não coloque o dedo? Menino, não pega aí esse negócio que vai quebrar. Por que eu não explico para ele por que quebra? Mas é melhor falar não, é mais rápido. Então, ali não vai sair também, provavelmente, mas nós precisamos começar a falar assim, substitua o não para como podemos fazer, como podemos comprar, como podemos ir. Senão a gente limita uma criança. A criança veio para uma geração diferente, não é? Nós não fizemos mudança que nossos pais não viram. Imagina chegar para o nosso avô e falar assim, vô, toma o tablet. Ele vai olhar aquilo, que é isso aqui? É coisa do... O outro. Eu, pela televisão, já posso conversar com o outro. Agora que eles vão inventar agora, né? Você fala no seu telefone em português, liga para alguém da Índia, a Índia vai entender indiano, e o indiano vai falar indiano e você vai entender português. Isso é loucura. Mas nós fizemos mudança. Agora, nossos filhos aqui, quem tem lá, Tiago, que nasceu agora, mais alguns aqui, né? Nossos filhos eram diferentes, gente. Eu vi da minha filha. Minha filha tem 13 anos e meu filho tem 8. A minha filha, o que ela demorava em fazer em 2 horas, o meu menino já pegou e já avançou. Foi assim, que negócio diferente, né? Lembra naquela época lá, na nossa época, que nós ficávamos presos 1 mês, assim, ó. A gente ficava 1 mês, não era? Tinha uma cinta, eu não sei quem que era a mãe aí, você lembra, né? Não era? Tinha uma cinta, um negócio assim. Faixa, tinha uma faixa, né? Hoje os médicos falam assim, não, deixa sem camiseta aqui, coloca os bracinhos para fora. Não é? Diferente. Ela tem que criar resistência. Então, a mudança, ela aconteceu. Por que a gente não trata nossas crianças diferente? Eu vejo assim no shopping, algumas coisas, assim, umas ações, sabe? A gente fica triste, porque está limitando a criança a ser alguém mais, assim, mais alegre, mais produtiva, mais dinâmica. A gente conversa mais. O pai fala assim, não posso comprar. Eu falei, como podemos comprar? E deixa a criança participar. Então, vamos lá, avançando. Ah lá, esse aqui saiu. A outro limite seria essa cerca aí, né? Tem uns que é uma cerca lisa, né? Quem trabalhou já em fazenda, né? E já vimos aí, tem umas que é arame farpado. Você não passa daqui não, porque senão você vai machucar. Então, nós temos que explicar por que não pode passar. Estabelecer limites é interessante, mas nós podemos falar assim, olha, vamos ver como que podemos alterar esse sistema, principalmente quando a gente tem muitas normas instituídas, né? Então, quando a regra de fé e prática é a Bíblia, eu não discuto. Mas quando não está aqui, eu posso conversar. E às vezes a gente estabelece. Na época da nossa mocidade, os irmãos lembram muito bem, que não tinha que é isso? Bateria na igreja. Não existia esse negócio. Mas pode. Aí fica não pode, vamos tentar. Então, é esse sistema que nós precisamos começar a colocar. Agora, daqui a um dia, nós teremos orquestra aqui, né? Então, tem uns que gostam, tem uns que não gostam. É normal isso aí, mas precisamos de dialogar. O não, ele é restritivo. O diálogo, ele é
ele é produtivo e ele é expansionista, igual ao universo. A teoria antigamente era que o universo ele se diminuía, né? Tinha um buraco negro lá, toda estrela ia para lá. Agora, com essa nave espacial e a Hubble, né? Ele está tirando foto a cada 10 anos, ele mostrou que o universo está expandindo. Tem não sei quantas mil galáxias novas todos os dias. O nosso Deus é assim, gente. Nosso Deus é assim. Vamos lá, mais uma vez? Então, nós temos tem várias coisas que Deus espera de nós, mas eu destaquei 2. Primeiro, a grande comissão. Alguém lê para mim? Mateus 28, 18 a 20. Deixa eu dar o microfone aqui, porque é pela internet, né? E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi dada, concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ide. Ide foi, eu coloquei profecia ali, mas porque foi uma ordem, né, na verdade. Jesus falou, vá, vocês agora estão preparados, eu já preparei vocês, agora vocês devem ir. E não deve ficar só aqui não, vão embora. E Jesus nos deu exemplo disso. Jesus ficou só num lugar? Nem para nascer, Jesus ficou no mesmo lugar. Jesus, ele saía pregando o evangelho lá, até a presença dele fazia diferença. E aí, com os discípulos, a mesma coisa. Ele pegava, atravessava mar, ia nos montes, descia, ia para uma cidade para outra. Né? Se fosse hoje, naquele sol escaldante, naquele deserto, hein? Ô, Senhor, dá para parar um pouquinho, não? Né? O Senhor está andando demais, aí. Espera. Ele falou, não, tem outras coisas, e tem ovelhas de outra aprisco aqui, eu tenho que ir. Aí ele falou assim, agora vocês que devem ir. E aí, gente, o que nós fazemos hoje na igreja atual? Nós lemos na Bíblia que os discípulos realmente foram, né? Mas eu esqueço que eu sou o discípulo de hoje. Eu que devo ir. Ou senão nossos filhos. Igual os missionários às vezes falam aqui, nós temos orado para que nossos filhos sejam um missionário para ir. Muitas vezes não. Nós queremos eles debaixo do nosso controle. E aí, outra forma ali seria a ascensão de Jesus. Aqui, ó, eu coloquei a execução, nós vamos ver a execução foi aqui, Atos. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 8. Quem que já achou aqui? Para eu dar o microfone. Achou aqui, irmã? Você já achou, Jaqueline? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem falou lá em Mateus e quem falou agora? Antes foi o Cristo que não tinha ainda sido crucificado, e agora foi o Cristo ressuscitado. O mesmo falou. O que Jesus falou? Olha, eu não falei para vocês ir para o mundo inteiro? Agora vocês terão poder, eu já cumpri a minha parte, agora vocês vão cumprir a de vocês. E aí vocês, tem isso aqui, ó, por Cristo vou até os confins da terra. Execução. Mas o que aconteceu naquela época? Até a Bíblia nos relata. Eles receberam o Espírito Santo e ficaram tudo ali quietinho, né? Comendo de casa em casa, bonitão, ó, beleza, nós estamos desfrutando aqui das maravilhas de Deus, né? Recebeu o Espírito Santo, ficou ali tranquilo. O que aconteceu? Veio a perseguição.
E aí eles foram obrigados, porque Jesus, a palavra dele tem que ser cumprida. Eles saíram para todos os lugares da terra. E nós estamos aqui hoje por causa daquele momento ali. Se nós estamos aqui recebendo o Evangelho, foi porque saiu de lá, foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para os Estados Unidos veio para cá. O nosso Simonton. E agora o que está acontecendo? É hora de voltar para lá, não é? Já viram lá os missionários falando aqui que igrejas viraram discotecas, bares, né? Nós estamos precisando voltar. Vocês lembram lá? Vocês pregaram o Evangelho para nós, agora eu estou aqui falando para vocês que vocês precisam continuar. Porque o nosso trabalho de execução só termina na concretização das épocas que nós estudamos aqui nas quartas-feiras. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou, remir o tempo. Se as coisas estão difíceis, é hora de mais pregar o Evangelho. Jesus falou assim, quando vocês verem aí as coisas acontecendo, tá, os campos lá preparados, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Já pensou, gente? Cada acontecimento que acontece, nossa, Jesus está próximo. Jesus está próximo. Porque o melhor lugar está com Cristo. E nós precisamos desfrutar aqui. Tem um cântico dos Arautos do Reis que fala, né? Quando eu tenho tempo para orar, quando eu tenho tempo para cantar louvores com meus irmãos, quando eu tenho tempo para fazer a obra de Deus, Jesus está comigo e o céu está aqui. Eu tenho que fazer o céu aqui, gente, para acostumar com ele, senão o céu fica tão chato, né, às vezes. Ah, não, que a pessoa não me cumprimenta, vai lá e cumprimenta ela. Ah, a igreja está fria, seja você o que vai aquecer a igreja. Ah, a igreja não faz missão, vá você mesmo e faça a missão. Às vezes Deus coloca na nossa mão uma obra para fazer, a gente fica procurando outro para fazer. Sempre é assim, gente. Quando eu fiz a escola dominical, o meu catecúmeno aqui, era o senhor Fernando e o senhor Moisés. E eles falavam uma coisa que até hoje eles usam. Eu uso sempre. Quando você aponta um dedo para alguém, Deus está vendo e tem 3 apontados para você. E o pastor Hernandes fez um estudo, não sei se a gente consegue trazer aqui, né, pastor, esse ano, mas o pastor Hernandes fez um estudo sobre língua, num desses, cada dia por aí, atrás. É impressionante que o pastor Hernandes falou sobre língua. Viu? O que é que a língua faz? A língua pode fazer, imagina assim, chega aqui e fala assim, não, igual aquele dia, né? A irmã lembra, e realmente aconteceu alguma coisa que ele sentiu, né? É Neto? No dia que o pastor orou aqui para ir para a praia, aí o neto do Cleusmar falou assim, ele está chorando aqui porque ele falou que vai acontecer uma coisa ruim. Ele pensou que era na viagem, né? Aí eu chamei a Linda aqui, na hora do culto, ele foi lá orar por ele. E aí Deus chamou a Glória, né, o pai do Cleusmar. Mas pode ser coincidência, mas pode ser alguma coisa que Deus estava preparando também, não é? A gente não sabe. E Deus tem consolado o coração do Cleusmar. Eu estou conversando com o Tiago ali também, a irmã dele está lá num momento muito crítico, né? E os médicos estão decidindo lá sobre, porque já teve algum paralisou os órgãos. Mas como que a gente fica sabendo disso? Conversando com o Cleusmar, conversando com o Tiago, né? O Tiago fica lá no fundo, lá, quietinho, né? Um homem de Deus aí. E muita gente nunca cumprimentou o Tiago. É igual o pastor falou aquele dia. Falou quarta-feira, foi quarta-feira. Quando nós morrermos e estivermos aqui no templo, ou fora do templo, lá no Paz Universal, sei lá. Aí vai ficar a noite inteira lá chorando. Não, o irmão foi tão bem, não, tal, né? Aí fica a noite inteira. Por que você não ficou a noite inteira com ele orando? Ou passando lá com o Tiago, orando, ligando para ele? É em vida, gente, que a gente tem que fazer as coisas. É fazer o céu aqui, continuar depois. Nós somos superficiais um pouco, né? Ah, não gosto de conversar com aquele irmão. Uai, não gosta. O problema é se você é irmão também. Então, ou não. Se você não ama seu irmão a quem vê, como que pode amar a Deus a quem não vê? Deus falou isso lá em Apóstolo João. Então, eu quero estimular a igreja para isso. A hora que eu vim para a igreja na época, e muita gente já veio por causa do amor
viu, Alisson? Voltou, assim, nós precisamos melhorar ainda mais. O amor, a aconchega, um cuidado do nome do outro. Eu vejo aqui alguns visitantes, gente, vem visitante aqui todo domingo, uns 10 a 15 visitantes. Eles saem, vão embora, ninguém mais liga para eles. Eu procuro fazer assim, cumprimentar, eu fico identificando. Geralmente, a turma está perto dos visitantes, cumprimenta o irmão, e eles estão sentadinhos ali, igual aconteceu domingo passado, 2 visitantes, e o pessoal conversando aqui, tudo bem, como vai? E as 2 lá sentadinhas, olhando assim. Legal, né? Esse pessoal aqui é bom. Aí ninguém vai lá e cumprimenta, tudo bem? Depois do culto, gente. Como você mora? Porque você está precisando de alguma coisa? Agora tem uma reunião, a sala de oração, vamos lhe orar? Porque nós estamos limitados ao nosso círculo de amizade. Acostumamos igual lá na Atos do Apóstolo. Está tudo bem. Estamos aqui, segunda igreja, boa, tal. Mas nós precisamos ampliar tanto, gente, tanto. Quem já foi lá na nossa igreja Betel, depois que reformou? Está vendo? Poucos, né? Poderia todo mundo lá, irmãos, para vocês sentirem o que Deus fez. Setor Sul está precisando. Então, nós temos que ampliar a nossa cabeça. A comissão vai começar a fazer um giro aí. O Almir vai lá. Né? O dia que eu fui lá ver do jeito que está o banheiro, vamos fazer lá também, não é só aqui não. Lá em Moçambique, agora nós temos uma ponte lá, né, pastor? Temos desafio lá. Um dos projetos mais belíssimos que nós vimos, né, Josafá, de missão, foi o que o João e a Thaís mostrou para nós. Gente, mas tem desafio. E sabe o que eles querem? Querem nos receber lá. Colocar a mão no arado. Onde que os meninos sentam no chão, eu, que sou marceneiro, vou fazer uma cadeira lá, viu, Zé Maria? Fazer uns banquinhos lá, você vai lá e tá. Pedreiro, vamos construir lá um banheiro para eles, vamos furar um poço de artesiano, tem trabalho para fazer. Só que nós somos aqui, não, mas é Uberlândia, não é Uberlândia, é lá em Moçambique, o que eu vou fazer lá em Moçambique? Mas aqui a ordem de Jesus foi essa. Como que eu vou? Se alguém que é meu Senhor, ele falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Se Jesus falou assim, vai e faça, por que eu não vou fazer? Se eu não posso ir, ô João, beleza? O que vocês estão precisando aí? Estão precisando aqui de um dentista. Quanto que custa um dentista aí? Um salário de um dentista? Custa 3 mil por mês. Pode contratar que eu pago. Pronto, é outra maneira de fazer missão. E aí, sabe o que Deus vai fazer com a igreja? Vai encher. Sabe por quê? Quem que traz gente para a igreja não somos nós, né? É o Espírito Santo e Deus. E Jesus falou assim, a seara é grande, os trabalhadores são muitos, são poucos, rogai a Deus para mandar mais trabalhadores. Quando nós começarmos a fazer isso aqui, irmãos, aí 2, 3, 4, 5 cultos, aí nós vamos ter trabalho aqui. Aí não vai ser só o pastor Honório mais, né? Vai ser pastor Honório, outro, mais outro, mais outro. Aí nós vamos expandir. Vocês estão vendo, irmãos? Eu queria que os irmãos tivessem fé nesse sentido. Quando, há muitos anos, a gente fala do conceito, desde que o Samuel estava lá, a gente queria comprar aquela área ali, em frente à boca, onde que era a Boca Quente. Só que agora alguém já comprou. Não vai dar mais tempo, né? Mas não precisa ser disso. Vamos fazer outros lugares. Nós não podemos ficar sem duas congregações aqui na igreja. Isso foi estabelecido pelo conselho. Então, gente, agora nós vamos ter o quê? Moçambique, Índia, vamos ajudar, vamos expandir. Agora eu preciso colaborar. Eu vou dar um tempo aqui, alguém quer fazer uma contribuição? Talvez eu falei tanto aqui, aí eu tomo uma aguinha aqui também. Alguém quer falar? Tranquilo? Almir? Espera que tem... Você falou sobre a Igreja Betel, o setor sul. E eu gostaria de lembrar os irmãos que nós temos também o abrigo de idosos. E eu creio que poucos conhecem o abrigo de idosos. Nós temos o módulo de crianças, que pertence à fundação, à fase. Se eu perguntar aqui, poucos conhecem o módulo das crianças.
Então, tem sido um trabalho, né, difícil, tanto lá das crianças como lá do abrigo de idosos, e precisamos de ajuda, principalmente lá no abrigo de idosos. A parte de cabeleireiro, inclusive, para vocês terem uma ideia, eu fui presidente em 2004, 2004. Vai fazer 10 anos. Eu tenho um barbeiro que faz o cabelo do Sinomar e meu. E esse barbeiro, ele é espírita. Ele está conosco desde que eu entrei. Aí eu tenho pedido colaboração, né, para dar um apoio ao barbeiro. Eu falo, não, nós vamos fazer um movimento, coisa, mas não sai nada. Então, isso aí que sirva de reflexão, né, para os irmãos. Está lembrando aqui, eu esqueci mesmo, o Almir nós temos pensado no conselho sobre como fazer, né? Como podemos ajudar mais o abrigo e utilizar aquela área nobre lá que o dia que nós fomos lá no exercício fúnebre lá do Elvésio, né? E eu lembrei do Elvésio quando ele doou aquela área lá do Serem. Eu acho que é um compromisso nosso fazer aquele negócio lá acontecer. É uma área, sabe, gente, muito nobre. Tem o abrigo, quer dizer, tem trabalho para todos. O que eu tenho sugerido assim para alguns irmãos é o seguinte: é identificar a liderança, né? Jesus não chegou em frente do monte lá e falou assim: pessoal, quem quer me seguir? Ele não falou assim. Não falou aqui em púlpito aqui, ó. Na hora da coisa, irmãos, nós precisamos de professor, nós precisamos. Não. Jesus foi lá, viu o potencial, chamou, eles largaram, treinou e mandou. É uma maneira diferente da gente fazer liderança. Sabe, identifica, converse, analisa, dá treinamento e chama. Então, se alguém é cabeleireiro aqui, eu sugiro ao Almir e falo, vamos lá comigo. É como Jesus fez. Jesus andou lado a lado. Jesus não chegou para Pedro e falou assim: expulsa aquele demônio ali. Não, primeiro eles ficaram assustados, né? Não foi? Então, é uma maneira diferente. Eu acho que nós precisamos também romper esses limites de como formar liderança. É chamar, vai lá, comunica, identifica, forma e manda. Vamos lá? O outro? Não, o que fazer não passou, não? Não estão. Então, o que superar eu vou falar aqui, então. Deu um probleminha. Primeira coisa para fazer, o que fazer para superar? A primeira coisa, gente, é nós nos voltarmos para Jesus Cristo. Não é possível a gente fazer qualquer obra. Jesus falou isso. Sem mim, tudo pode se fazer. Ele não falou assim. Ele falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, a primeira coisa é voltar para Jesus. É perguntar para Jesus o que Ele quer. É pegar nossos planos e colocar para Deus. A segunda coisa é voltarmos para a Bíblia. Olha, e esse púlpito aqui, Deus tem nos dado cada exortação para voltar à Bíblia. Faz uns 5 ou 6 domingos que toda vez os pregadores têm falado nisso. Leem mais a Bíblia. Por que a Bíblia? Gente, a Bíblia está ficando lá, né? Como aquele presente no envelope que eu não abro para ver o que tem lá dentro. Toma um envelope aqui, Jaqueline. Está um presente aqui, abre ele. Aí a Jaqueline fica assim: será que eu abro? Será que eu não abro? Será que o Zé Mauro realmente vai me dar um presente? E não abre o envelope. Aí a Bíblia está como um envelope fechado. Eu vejo lá, tem Bíblia ali e tem Bíblia lá. Pessoas que perderam a Bíblia nem sabem onde as Bíblias estão. E na nossa casa, às vezes, também. Cada dia, coitado, tem desde o Clóvis aí, agora a esposa do Almir, não tem momento de culto lá para ler com os filhos, orar, pedir a Deus. Não tem. Vai fazer visita, não ora. Mas que coisa é essa?
Nós precisamos começar a voltar-nos, né, a retornar ao primeiro amor. Jesus está aqui na palavra. A palavra é... Nós prometemos isso como aceitamos a Cristo, aqui como fomos batizados. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós precisamos voltar para a Bíblia. A outra coisa seria oração. Jesus disse para nós orarmos, pedirmos, que nós iremos receber. Agora, quem não pede, também não recebe. Pela graça recebe, mas poderia receber mais. Poderia receber mais. Lá, fazer lá, pedir para os irmãos orar. Jesus passava a noite inteira orando, gente. Eu vejo hoje quando a gente sai, às vezes, à noite aqui, tem milhares de jovens saem de casa às 11 horas da noite, fica até 6 horas da manhã. Mas não é capaz de ficar 2 horas orando com a Deus. Sabe por quê, né? Então, falta combustível, né? Gente, nós temos necessidade para tudo. E a última, aí cabe a nós, é moldar nosso modelo mental. Nós temos o cérebro, gente. O cérebro está aqui dentro, ó. Estão tentando fazer os computadores aqui potentes igual o cérebro, mas não vão conseguir. A gente mudar o cérebro. Aí como que a gente faz para mudar o cérebro? Você já ouviu falar de ginástica cerebral? Alguém já ouviu? Já viu lá? O William já viu, né? Tem ginástica cerebral. Só vocês irem na internet e ver lá. Ginástica cerebral, eu vou ensinar para vocês. Tomar água em jejum todo dia. Porque o cérebro é neurônio, então ele já... Então, tomar água em jejum. Já vai ser bom para o estômago e também para o cérebro. Segundo, fazer coisa diferente. Por exemplo, subir escada, andar para trás, correr andando para trás, para o cérebro ficar tal, né? Escrever com a mão esquerda, escovar dente com a mão esquerda, ou com a mão que você não é comum, né? Quem é destro, escreve com a esquerda. Isso aí vai ajudar até nós lá no futuro. Vamos esquecer menos. Então, tem exercício cerebral, fazer alongamento. Esse alongamento aqui é porque quando a gente fica tenso, esse canal aqui, ele enrijece e não passa fluxo de oxigênio. Ah, estou esquecido. Começa a relaxar aqui, ó, fazer alongamento. Então, tem exercício simples de fazer, para o cérebro da gente começar a potencializar. Sabe quantos por cento em média nós usamos de cérebro? Alguém sabe? Pesquisa? 10%. Um carro aqui, né, os jovens aqui, tem um carro lá, talvez não corre turbinar lá, mas corre 200 por hora, eu ando a 20. Seria a mesma coisa. Um carro lá de, sei lá, um que corre 150, eu estou andando a 15. O nosso cérebro está desse jeito. Nós temos um potencial de 100, estamos usando 10%. E aí o nosso cérebro impede a gente de aprender mais, impede a gente de abrir a cabeça. Porque o cérebro nosso é meio... Né, quem estuda cérebro, eu estudo há alguns anos, ele é assim, se faz uma coisa nova, ele vai procurar lá no seu repositório aqui, ó, e fala assim, isso não vai dar certo. Se você ouviu isso lá quando... Alguns falam até que no bebê, né? Quando está na barriga, depois de 4 meses, a criança já tem ouvido. Ele vai guardar aquilo ali. Então, você tem que fazer exercícios para romper isso. Então, seriam essas 4 maneiras. O principal, voltar para Cristo, leitura da palavra e oração. E aí tem alguns exemplos que eu trouxe aqui. Vamos passar bem rapidamente aqui, que eu tenho um filme também. Abraão, né? Abraão mudou? Abraão mudou. Deus chamou ele de uma certa forma e transformou ele totalmente diferente lá. O Abraão se tornou o pai da fé. Até o nome de Deus mudou. Aconteceu. O outro exemplo, Davizinho, né? Davizinho que virou um Davizão, né? Mas eu gostei dessa foto aí, porque foi a mão de Deus que fez ele acertar, né? Às vezes a pessoa, não, eu sou bom da pedra. Mas é para acertar a testa lá, tem que ter a mão de Deus. Então, Davi também se tornou outra pessoa. Outro exemplo, Josué. Josué também se tornou um outro exemplo. Substituiu Moisés. Imagina o que é isso, hein? E Josué nunca mais foi o mesmo, e nem o povo de Israel. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós nos dispomos a ser diferentes e romper limites, quem está ao nosso redor também vai ser influenciado.
Seja onde você estiver, aqui na igreja, na sua casa, no seu emprego, a sociedade vai mudar. Outra coisa, Pedro era todo dono de si, né? Não, pode já que eu vou lá. Eu vou andar sobre o mar também. Jesus está andando, eu vou lá. A hora que ele começou a perceber lá, falou, opa, eu dependo de Jesus, né? Jesus me salva aqui, que eu preciso do Senhor. Tem muita gente que faz muito tempo aí, os pastores, né? Pastor Jair já deve ter visto isso muito também. Quando uma pessoa converte, começa a todo gás. Você fala, nossa, esse aqui vai ser bom demais, esse aqui vai fazer transtorno. Aí a pessoa vai esfriando, vai acomodando, vai começando mais a criticar do que trabalhar, né? E vai acomodando, e depois some, né, pastor? Aí a igreja não desenvolve, ele não desenvolve, aí fica nessa coisa. E nós precisamos lutar contra isso, gente. E aí só tem uma maneira para que isso mude. É depender de Jesus e de quem que está com a autoridade de Jesus. Deus colocou autoridade. Deus colocou autoridade aqui sobre nós. Tem a liderança, tem a própria palavra de Deus, então nós precisamos de começar isso. O outro exemplo seria nós mesmos. Ali tinha o apóstolo Paulo, né? Mas não apareceu, não sei porquê. O apóstolo Paulo teve que cair do cavalo, né? A gente até fala, caiu do cavalo, mas ele caiu do cavalo e foi bom para nós todos, né? O apóstolo Paulo foi um homem, assim, um missionário que andou tudo lá. E até brigou com Pedro, né? Uma hora lá, vocês podem ver que ele estava falando sobre se é só o povo de judeu ou não, ou é gentil, e o apóstolo Paulo rompeu limites. Antes era só ali naquele povo judeu, né? Ah, nós somos filhos de Abraão, né? Aí o apóstolo Paulo falou, não, Deus veio para todos. Aí foi aquela coisa, e abriu a oportunidade de nós estarmos aqui. E aqui eu coloquei porque nós, quando aceitamos a Cristo, nós o quê? Somos novas criaturas. Mas não termina por aqui, não. Se vocês forem ver lá o texto, não vou ler porque tem um vídeo porque eu quero mostrar para vocês, ele fala assim, continuar em novidade de vida. Hoje não pode ser igual amanhã, eu tenho que ser melhor um pouco. Deus quer isso. Deus quer mais envolvimento. Quer que seja uma igreja dinâmica, e nós dinâmicos também. Outro exemplo aqui. Esse aqui que eu quero passar o vídeo, não sei se, talvez alguns já conheçam, né? Eu já acompanho esse rapaz aqui há alguns anos, mas eu não sabia que ele era dos nossos, né? Que aceitou a Cristo. Então tem um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue passar o vídeo. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem um braço direito. Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe, tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé.
Eu desafiei a Deus. Eu disse: Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda: por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse: Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: por que este homem nasceu cego? Jesus disse: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra
para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. É impactante, né, irmãos? Sabe o que aconteceu com ele? Houve um tanto de não. O médico falava assim, ele não vai andar, ele anda. Ele não vai poder estudar, estuda muito. Ele não vai poder brincar. Brinca, mas é um menino alegre. Tem nos vídeos lá no YouTube. Brinca em todo lugar. Faz omelete sozinho. Veste roupa sozinho. Sabe, coisas loucas que desse mundo Deus faz para nos mostrar. Isso aconteceu ano passado, ele esteve aqui na Igreja Batista Lagoinha. Tem um vídeo lá no YouTube. Sabe o que aconteceu no ano passado? Você não vai casar, ele casou. Você não vai ter filho, ele tem um filho. Completo. Ele deve voltar esse ano aqui no Brasil. Então, foi só um exemplo, irmãos, de superação. Mas sabe o que aconteceu ali? Vocês viram? Os pais. O amor dos pais fez a diferença na vida dele. E talvez aqui, irmãos, nós estamos precisando de... Jesus falou para João lá, não, essa é sua mãe, seu irmão, tal. Nós aqui somos pais e irmãos de todos. Tem gente aqui, provavelmente, que vem na igreja querendo fazer igual ele. Não aguenta mais viver. E nós deixamos eles embora ali naquela sala, naquela porta. Tem pessoas aqui dentro pedindo socorro. Mas nós não temos ouvido para eles. Nós não amamos. Nós precisamos de amar mais, irmãos. Deus é amor. Para encerrar aqui, eu queria propor para os irmãos isso aqui. Isso é uma coisa que eu uso sempre. Mas isso aqui é só para um ano, mas vocês podem fazer depois. Imagine que hoje não é 2014, é 2015. Então, o ano que vem. Hoje é o ano que vem. Imagina hoje. Aí nós estamos olhando para trás. Aí nós vamos colocar ali. O que eu obtive no ano de 2014 para 2015? Aí eu coloco lá minhas coisas. Visão, visualização. Ora a Deus e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu alcance até o ano que vem? Deus vai te orientar nisso aí. Os obstáculos que você superou. O que você superou? Aqui eu dou um exemplo. Uma vida saudável, eu vou ter o ano que vem. Hoje, o que eu fiz? Eu tinha uma vida sedentária. Mas o que eu utilizei? É recurso que eu tenho. Deus nos deu recurso. Ele diz assim, eu sou satisfeito com o que eu não tenho, com o que eu tenho, não peço o que eu não tenho. Então, ele usou todos os recursos que ele tem. Então, o que ele fez? Caminhada e academia. Aquele é um exemplo. O outro slide fala de uma coisa maravilhosa, né? Que nós já lemos. A maior certeza nossa é de que todos os momentos da nossa vida, Jesus está conosco. Amém? Jesus tem um plano. Talvez você não teve a sua oração respondida porque Deus quer usar isso aí. A gente fica insistindo, não é igual lá. Imagina se os pais deles ficassem lá, mas como faz, tal. Ele conta no vídeo que a mãe dele ficou um tempo lá sem amamentar, que não tinha jeito de catar, né? Ficava aquela coisa. Mas Deus usou para levar o quê? Levar para a cidade eterna.
Não, ele falou muito bem, temporário, que nossa vida é temporária, nós somos peregrinos aqui. Então, vamos acabar com esse negócio de falar assim, eu não dou conta, não posso, sabe, eu não tenho recurso. Tem sim, Deus colocou o seu recurso na sua mão para você fazer prosperar, para nós fazermos prosperar.